Os psiquiatras afirmam que fizeram muitos progressos no campo da saúde mental durante o último século e meio. Para provar isto, eles afirmam ter uma história de grandes avanços na área de drogas psicotrópicas. Mas será que este desfile de substâncias químicas cerebrais é os avanços científicos que eles nos querem fazer acreditar? A psiquiatria institucional moderna tem dependido das drogas psicotrópicas desde os seus primórdios nos manicômios do século XIX. Durante esse período, os psiquiatras funcionaram quase exclusivamente como serventes que prometiam curar os doentes mentais graves. Mas como não conseguiam, eles não eram vistos pela medicina geral como médicos reais. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar as explosões comportamentais entre os pacientes, os psiquiatras usaram drogas psicotrópicas como a morfina e o ópio. Mas ao contrário das suas afirmações, estas drogas não curavam nada e provaram ser altamente viciantes. Isto criou uma nova geração de toxicodependentes, uma solução muito pior do que o problema original. Mas as tentativas de controlar o comportamento repreensível continuaram e no final do século XX, curas falsas para doenças mentais, tais como a heroína, poderiam ser encontradas a ser vendidas na Europa e nos Estados Unidos. Mesmo o psicólogo Sigmund Freud teve um papel importante na criação da indústria de cocaína no mundo ocidental, escrevendo muitos artigos a promover o seu uso para a angústia espiritual e dificuldades comportamentais. Freud, as a psychoanalyst, he, for a while, was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud mais tarde escreveu: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. O que Freud não revelou foi um conflito de interesses significativo que envolvia duas farmacêuticas rivais, Merck e Parke Davis, que lhe pagavam para apoiar os seus respectivos extratos de cocaína. A primeira campanha de marketing de drogas psicotrópicas de Sigmund Freud ajudou a criar uma grande epidemia de cocaína em toda a Europa no final do século. Obviamente, outra pílula de felicidade teria de ser encontrada. Não levaria muito tempo. Os psiquiatras, na primeira metade do século XX, viraram-se para as anfetaminas. Como antes, a propaganda decaiu perante a prova inevitável de que as drogas não só eram ineficazes, mas altamente tóxicas e eficientes. Cada moda seguiu o mesmo padrão. Primeiro, a droga seria aclamada como um avanço médico para problemas mentais. Depois começariam a aparecer cada vez mais notícias sobre os efeitos secundários graves das drogas. Finalmente, após anos de negação, quando os psiquiatras e as empresas farmacêuticas já não podiam negar mais os perigos da droga, eles abandonavam-na em favor da sua próxima droga milagrosa. Embora nenhuma das suas terapias de drogas provassem curar alguma coisa, os psiquiatras continuaram sua busca de uma bala mágica que, supunham eles, curaria tudo. E em 1954, o seu sonho, pensaram eles, foi realizado com a introdução da primeira droga milagrosa da psiquiatria, clorpromazina, mais conhecida como Thorazine. Originalmente concebida e testada como um corante sintético, depois como um antiparasita para porcos, descobriu-se acidentalmente que a Thorazine bloqueia os controles motores humanos. Um dos primeiros artigos a promover o seu uso psiquiátrico declarava: a meta é produzir um estado de retardamento motor, indiferença emocional e sonolência. Thorazine was considered the chemical lobotomy. Instead of cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. A Thorazine tornou-se tão lucrativa na imobilização de pacientes que exibiam um comportamento indesejável que o seu fabricante Smith, Kline & French organizou uma grande campanha promocional em torno da droga.
incluindo pagar a psiquiatras influentes como oradores, organizar campanhas nos meios de comunicação e até produzir programas na televisão nacional, um prelúdio ao marketing de drogas em massa que vemos à nossa volta hoje em dia. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. A campanha foi um grande êxito. Os rendimentos da SmithKline & French aumentaram 500% nas 2 décadas seguintes, com Thorazine a proporcionar mais de 1/3 dos rendimentos da empresa farmacêutica em 1970. Por fim, cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo tinham tomado Thorazine e drogas da sua classe, 23% mais do que toda a população dos Estados Unidos. As portas foram abertas. A SKF e os psiquiatras a seu soldo provaram que através do marketing podia-se fazer muito dinheiro com as drogas psiquiátricas. Mas em breve revelou-se que a Thorazine tinha os seus problemas. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, you know, the muscle jerking, you know, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Como a Thorazine travava o funcionamento mental, o seu uso teve de ser limitado em instituições. Mas com muito dinheiro em jogo, começou uma corrida para descobrir uma nova droga psiquiátrica que poderia ser tirada das instituições e levada para um mercado muito mais vasto e lucrativo, o público em geral. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. Em 1955, essa droga foi aprovada. O seu nome era Miltown, o primeiro dos chamados tranquilizantes menores. Mas para vender a sua nova classe de drogas psiquiátricas ao público, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas primeiro tiveram de os reposicionar como trabalhando num processo de doença, em vez de como meros agentes sedativos ou restritivos de comportamentos humanos indesejáveis, como era a Thorazine. Para fazer isto, eles iniciaram marketing intensivo junto dos seus colegas, colocando anúncios em publicações profissionais como o American Journal of Psychiatry. Psiquiatras proeminentes foram então contratados para espalhar a palavra ao resto do campo da medicina. Poucos sabiam que Nathan Kline, um dos mais influentes psiquiatras do seu tempo, era pago pela indústria farmacêutica, quando ele proclamou que tranquilizantes como Miltown eram tão importantes como a introdução da energia atómica, se não mais. Amostras gratuitas eram enviadas a psiquiatras e médicos para levarem os pacientes a tomar a droga. Um ano mais tarde, o marketing chegou ao público. E Miltown, em breve, se tornou a primeira droga psiquiátrica a ser uma campeã de vendas, não só para pessoas encarceradas em manicômios, mas também para o público em geral. Miltown foi promovido a mulheres grávidas, mães que ficavam em casa e empregados de escritório que o chamaram do Excedrin executivo. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry, and they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor, and soon, you know, it became a fashion to take some of these medications. Na década de 1960, foram passadas 36 milhões de receitas de Miltown só nos Estados Unidos, representando 200 milhões de dólares em vendas, uma quantia inaudita nessa época para qualquer droga psiquiátrica.
O sucesso de Milltown levou à introdução de muitas mais drogas psiquiátricas que visavam o público em geral durante a década de 1950 e 60. Uma dessas drogas foi o Valium. Lançado entre os aplausos dos psiquiatras e da imprensa, o Valium era tão amplamente receitado a donas de casa exaustas que até adquiriu uma alcunha, o pequeno ajudante da mãe. Perdidas no meio desta publicidade sensacional, havia provas fortes e bem documentadas de que os tranquilizantes também tinham efeitos secundários graves que afetavam a vida. Milltown, por exemplo, foi rotulado em 1962 pela Comissão de Aconselhamento do Presidente sobre o Abuso de Narcóticos e Drogas como muito mais perigoso e viciante que a cocaína ou a metanfetamina, e caiu rapidamente em desuso. Mas a comunidade psiquiátrica ignorou estes avisos. A caixa de Pandora tinha sido aberta com as suas novas pílulas. Eles já não eram cuidadores das pessoas insanas, eles eram médicos reais, administrando drogas aos pacientes. E a sua lógica retrógrada era: se as drogas bloqueavam de facto os sintomas mentais, não estariam elas a tratar alguma doença física no cérebro? Ao fim de poucos anos, esta razão permitiu que a psiquiatria sofresse uma mudança profunda. Os psiquiatras já não eram cuidadores, eles eram médicos. As queixas mentais já não eram fisiológicas, elas eram sintomas de doença. E para tratá-las, os psiquiatras passavam receitas. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. O negócio estava a ir tão bem que um grupo de psiquiatras proeminentes encontrou-se em Porto Rico em 1967 para planear a expansão do uso de drogas psicotrópicas até o ano 2000. De acordo com o psiquiatra organizador Dr. Wayne O. Evans, psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. No início da década de 1980, o Valium tornou-se a droga mais receitada no mundo ocidental. Só em 1978 foram vendidas quase 2,3 mil milhões de pastilhas, o suficiente para medicar metade da população da Terra. O negócio das drogas psicotrópicas ficou tão fora de controlo que em 1979, numa audiência sobre o uso e abuso de benzodiazepinas, um senador dos Estados Unidos comentou que the whole pitch appears to be to sell, sell and market. Mas ainda estavam para vir maiores coisas. The next drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiply. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Prozac foi lançado com grande fanfarra, com histórias de recuperações milagrosas, mentes doentes que se curaram e vidas arruinadas que foram restauradas. E tudo sem nenhum efeitos secundários ou dependência, ou assim afirmava o seu fabricante. Muitos antidepressivos novos depressa se seguiram, também a promover um alívio psicológico instantâneo com poucos efeitos negativos, e com isto, a psiquiatria mudou definitivamente da psicoterapia para a farmacologia. Num golpe audaz e eficaz de marketing, eles disseram ao mundo que estas novas drogas antidepressivas não eram só para os deprimidos, mas sim drogas de estilo de vida, para uma sociedade de escolha o seu humor. Mas quase de imediato surgiram provas de que estas afirmações de segurança e eficácia universais estavam muito longe da verdade. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. Ao fim de 10 anos, os detalhes chocantes de efeitos secundários como a violência e o suicídio não podiam continuar a ser ignorados. Com uma estimativa de cerca de 3,9 milhões de eventos adversos só no Prozac. Foram emitidos avisos de rótulos negros, alertando o público para os riscos significativos de violência e suicídio, uma vez mais sob grandes protestos de empresas farmacêuticas e da psiquiatria organizada. Mas quando as patentes de antidepressivos expiraram, previsivelmente, os psiquiatras e fabricantes de drogas admitiram a verdade.
Mas agora eles afirmam que aqui está um novo avanço científico que irá mudar tudo. Uma nova classe de drogas chamadas o antipsicótico atípico, recentemente aprovada para tratar tanto a esquizofrenia como uma desordem mental obscura chamada desordem bipolar. De repente, o diagnóstico de desordem bipolar tornou-se a moda, com taxas de diagnóstico a aumentar milhares de pontos percentuais numa questão de anos. What is clear is that the patents run out, and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs, and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. No entanto, pouco depois os antipsicóticos atípicos, como todos os seus predecessores, revelaram ter efeitos secundários nefastos e até mesmo fatais, como a obesidade, diabetes e problemas cardíacos, com uma eficácia questionável e uma dependência quase certa. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. Hoje, o mesmo ciclo continua, com coberturas mediáticas de novos tratamentos químicos promovidos como avanços. Mesmo alucinogénios como o LSD e ecstasy estão agora a ser testados para futura prescrição psiquiátrica. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Século e meio depois, duas perguntas permanecem. Onde está a ciência que apoia a psiquiatria? E durante quanto mais tempo é que o público continuará a ser enganado com esperanças falsas, propaganda e mentiras flagrantes?